Você sabia que existe um vilão malvado, que é responsável pela destruição de todos os seus sonhos? Pois é, este vilão é algo que está presente na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, e é uma coisa chamada procrastinação. A procrastinação, eu acredito que é o elemento fundamental que nos impede de fazer aquilo que nós sabemos que precisamos de fazer para nós alcançarmos os nossos objetivos. É muito frequente nós termos as nossas ideias, nós termos uma visão grandiosa para a nossa vida, nós sabermos que queremos alcançar aquela visão grandiosa ou a manifestação daquilo, nós sabemos exatamente o que precisamos de fazer, ainda que não tenhamos os passos todos, mas por algum motivo nós não avançamos, nós não damos esses passos, nós não saímos do sofá. E eu acredito que muitos sonhos das pessoas ficam na gaveta precisamente pela existência da procrastinação. E hoje quero-lhe falar sobre aquilo que eu considero ser o antídoto contra a procrastinação. Ou seja, aquilo que se você tiver, não existe procrastinação. Ela pode chegar até si, mas você rapidamente a afasta e a elimina. Ou seja, esse tal vilão desaparece da cena. Eu vou-lhe dar aqui um entendimento sobre este antídoto numa perspectiva um bocadinho diferente, porque eu acredito que a maior parte das pessoas, quando ouve falar neste antídoto, pensa numa coisa completamente diferente daquilo que eu lhe quero transmitir. O antídoto para a procrastinação ou contra a procrastinação é uma coisa chamada motivação. E não é motivação de nós estarmos constantemente a ver frases motivacionais, a vermos palestras, seminários, a darmos pulos, a fazermos gritos de guerra, a fazermos afirmações positivas. Isso não é necessariamente motivação. Nós podemos dizer que existem conteúdos motivacionais, ou seja, que nos motivam, que nos deixam estimulados, mas eu acho que existe algo que nós podemos transformar em relação à visão sobre a motivação, que nos pode trazer aqui um entendimento melhor e que nos pode realmente trazer aqui este antídoto. Porque a motivação, se eu vejo um conteúdo motivacional e estou dependente desse conteúdo constantemente para agir, eu fico dependente, eu fico refém desses conteúdos. No dia que eu não consumir, no dia que eu não tiver isso presente na minha vida, eu não vou seguir em frente. Então a procrastinação volta a surgir em cena, não é? Volta a entrar na minha vida. E eu quero que você fique livre desse cenário, num cenário de dependência de conteúdos motivacionais. Se nós formos ver a motivação no seu espectro mais básico, ou seja, na sua definição mais básica, nós podemos dizer que motivação é aquilo tudo que motiva a ação. Ou seja, é algo que serve como um gatilho e que me faz agir. Motivação, motivar a ação. Aquilo que estimula a minha ação, aquilo que estimula eu dar os passos que eu sei que preciso dar para chegar ao meu objetivo. E eu acredito que a forma mais simples de nós utilizarmos esta perspectiva diferente, mais básica da motivação, ou seja, aquilo que motiva a ação, e nós sabemos que a procrastinação nos impede de agir, ok? É nós pensarmos no preço a pagar. Aquilo que nos motiva, ou seja, aquilo que de alguma forma está na raiz da nossa intenção. Porque é que nós queremos fazer aquilo? Porque é que nós precisamos de fazer aquilo? Quando nós pensamos no preço que pagamos por fazer as coisas ou não fazer, nós aí com certeza teremos a motivação certa para afastar a procrastinação. Deixe-me explicar. Vamos imaginar que você neste momento tem uma vida que você não gosta. Está numa empresa ou está a trabalhar para uma pessoa ou tem clientes que não gosta, portanto você sente-se insatisfeito na parte profissional. E tem um salário também que é incompatível com a vida dos seus sonhos. Ou seja, você ganha pouco, você neste momento não tem os recursos financeiros para poder ter o estilo de vida que você gostaria. E você sabe que, por exemplo, tem uma ideia que pode lhe trazer esses resultados. Uma ideia de negócio, uma ideia de um novo projeto, um curso que você pode fazer e que lhe vai trazer mais competências e que vai elevar a sua categoria profissional. Há uma série de coisas que você já sabe na sua mente que você tem que fazer. Se eu fizer isto, eu tenho a certeza que vou conseguir ter os recursos suficientes para conseguir ter o estilo de vida que eu desejo. E sei também que me vou sentir feliz. Então a pessoa não faz. Mais uma vez, a procrastinação, este tal vilão, entra na nossa vida e nós não fazemos nada daquilo que é preciso ser feito. Então continuamos nesse ciclo interminável de continuar a trabalhar numa situação que não nos é prazerosa, que nós não gostamos, com um salário inferior àquilo que nós precisamos para ter o estilo de vida desejado e vamos empurrando. Mas se nós fizermos aqui o seguinte raciocínio. Ok, qual é o preço que eu estou a pagar por ter um trabalho que eu não gosto, com um salário inferior àquilo que eu preciso? Qual é o preço que eu pago todos os dias? A frustração,
a irritação, a falta de boa disposição, falta de paciência. Chegar ao fim do mês sempre com uma angústia porque quero fazer alguma coisa e não posso, não tenho dinheiro para isso. Esse é um preço que eu pago. O preço da instabilidade, da infelicidade e muitas vezes da sensação de mediocridade. Eu não tenho a vida que quero. Eu tenho a vida que os outros decidem por mim. E se eu for pensar no preço que eu vou pagar por fazer aquilo que eu preciso de fazer, para implementar a minha ideia, implementar um novo projeto, para dar o salto, ok? O preço que eu vou pagar é o preço de me sentir realizado. Posso ter medo, porque são territórios desconhecidos, obviamente. Posso trazer o potencial de ganho todos os meses, ou seja, a felicidade que eu vou sentir todos os meses por chegar ao final do mês, olhar para a minha conta bancária e dizer assim, ok, eu tenho tudo o que preciso para ter o estilo de vida desejado. Isso é outro preço. E quando o preço a pagar é maior na parte da inércia, ou seja, em que a procrastinação se faz presente, então eu tenho que dizer, ok, eu não quero pagar este preço é alto demais. E quando eu tomo consciência desse preço, quando eu começo a listar tudo aquilo que é negativo por eu não agir, ou seja, tudo aquilo que eu estou a pagar todos os dias, todos os meses ou todos os anos por não avançar com a minha ideia, eu chego à conclusão, de uma forma lógica, que eu tenho que agir. Eu não tenho outra solução. O preço que eu estou a pagar, que a minha família está a pagar, que meu companheiro ou minha companheira, os meus filhos, os meus amigos estão a pagar, é muito alto por eu não fazer nada. A partir do momento em que eu consigo perceber que existe esse custo enorme na minha vida por eu não agir, eu aí já vou ter a motivação, ou seja, aquilo que vai motivar a minha ação para eu quebrar de uma vez por todas esse vilão da minha vida e começar a dar os passos. E eu acredito que esta é a forma mais simples de nós realmente criarmos aqui um antídoto. É de nós avaliarmos tudo aquilo que nós temos na nossa vida e pensar qual é o preço que eu vou pagar por não agir e qual é o preço que eu vou pagar por agir. E quando nós concluímos sempre, porque isto é uma coisa que acontece sempre, quando nós concluímos que o preço a pagar é muito pequeno, quando nós agimos, e o preço a pagar por não agir, que é muito grande, nós rapidamente, e porque nós não somos ignorantes, nós somos seres humanos inteligentes, nós não vamos querer pagar esse preço. Nós vamos dizer, independentemente disto me ser desconfortável, porque muitas das decisões, muitos dos passos e das ações que você precisa de ter são desconfortáveis, ainda que seja desconfortável, eu prefiro pagar esse preço. É um preço muito inferior àquele que eu pago todos os meses. Isto foi, inclusive, o raciocínio que eu fiz, por exemplo, no ano passado, faz agora um ano. Em cerca de outubro, novembro de 2022, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida profissional, que foi nomeadamente entrar finalmente com um site, que eu não tinha site até a final do ano passado, criar o meu próprio portal do aluno, ou seja, a minha própria plataforma de cursos digitais. Eu estava numa outra empresa, numa outra plataforma, que eu estava desagradado, portanto não correspondia às minhas expectativas. Então, eu mais uma vez tinha aquela frustração mensal, todos os meses. Eu não só não estava a ter a presença no mundo digital que eu gostaria, não tinha as ferramentas certas e resolvi fazer essa equação. O preço a pagar por eu estar a continuar nesse ciclo, em que a procrastinação estava constantemente presente, não é? E o preço a pagar pela novidade. Foi um preço também diferente, um preço alto em termos financeiros, obviamente fiz um investimento muito elevado, mas de qualquer forma era um preço muito inferior àquilo que me fazia sentir todos os meses o não agir. E fui em frente. E não me arrependo minimamente daquilo tudo que fiz, porque trouxe-me novas oportunidades, expandiu completamente o meu alcance. Eu hoje consigo ter todas as informações compiladas num só site. Eu hoje consigo ter o meu próprio portal do aluno, em que eu consigo ter contacto direto com todos aqueles que confiam nos meus cursos. Eu hoje tenho muitas ferramentas à minha disposição que eu não tinha. E foi precisamente fazendo essa equação, o preço que eu pagava por não agir e o preço que eu pagaria por agir. E posso-vos dizer que o saldo é muito positivo. E eu utilizo sempre esse exemplo em situações banais do dia-a-dia, em que eu sei que preciso fazer alguma coisa que acabo por não fazer, para tomar a decisão, para me motivar, ou seja, para motivar a ação, ok? Portanto, a motivação, motivar a ação e fazer as coisas que eu preciso fazer. Há muitas coisas que eu tenho feito ao longo de 2023 que me foram extremamente desconfortáveis. Foi aquilo que nós chamamos de sair da minha zona de conforto. Eu saí em relação a muita coisa da minha zona de conforto. Em relação a cursos novos, eu gravei sobre educação financeira, que era um assunto que eu não me sentia confortável em falar.
Eu sabia que tinha resultados na minha vida. Eu sabia que todos os clientes de mentoria a quem eu ensinava aqueles princípios que tinham resultados, mas ainda não me sentia confortável. Então eu dizia: qual é o preço a pagar por reter esta informação e não partilhar com as pessoas, sabendo que as posso auxiliar? E o preço a pagar por estar a projetar um programa, construir um curso e publicá-lo. E eu resolvi agir. A procrastinação saiu novamente da equação. E eu acho que é isto que você precisa. O antídoto para a procrastinação, ou para, de alguma forma, eliminar a procrastinação na sua vida, é a motivação. Aquilo que motiva a sua ação. E se você age, a procrastinação não tem sentido absolutamente nenhum de existir. E agora pergunto, qual foi o principal insight que você retirou deste episódio? Partilhe aqui nos comentários, que é sempre muito importante eu saber a sua opinião. Se é a primeira vez que chegou ao canal do YouTube, convido a fazer a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. E não se esqueça, junte-se a mim também nas outras redes sociais: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo, não esquecendo que na próxima quinta-feira temos mais um episódio do Santos da Casa Não Fazem Milagres, o meu podcast com a Maria José. Espero a sua audiência. Vemos aqui a partir do YouTube, Amazon Music, Spotify e outros serviços de streaming de áudio. Então volto para a semana com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.